Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e vamos mais uma vez mergulhar dentro da palavra do Senhor. Estamos no nosso plano anual de leitura da palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler os Salmos de número 73, os Salmos de número 77 e os Salmos de número 78. Lembrando que estamos fazendo a nossa leitura de ordem cronológica. Mas antes de nós entrarmos na leitura, eu quero pedir aquele favor abençoado: compartilhe esse vídeo com os seus amigos, curta se você tem gostado desse conteúdo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho, pois todas as vezes que um novo vídeo estiver no ar, você será notificado. Então vamos para a leitura de hoje. Primeiro salmo é o de número 73, a justiça de Deus, Salmo de Asaf. Versículo 1. Na verdade, Deus é bom para com o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm o coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm a aflição que os outros têm. Por isso, usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu. E com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e creem no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas do pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro. E todas as manhãs me castiga. E se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os põe em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos no monteiro e tem um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não te lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, eu sempre contigo estou e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberá com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, quem mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor, Deus, o meu refúgio, e anuncio tudo quanto Ele tem feito. Salmos de número 77. Consolo nas horas de tristeza. Salmo de Asaf. Versículo 1. Eu grito bem alto para Deus. Grito e Ele me ouve. Nas horas de aflição eu oro ao Senhor e durante a noite levanto as mãos em oração.
porém não encontro consolo. Penso em Deus e começo a gemer. Começo a pensar e fico desanimado. Deus não me deixa dormir, estou tão preocupado que não posso falar. Penso nos dias que já se passaram e nos anos que se foram há muito tempo. Gasto as noites em pensamentos profundos. Começo a meditar e a mim mesmo faço essas perguntas. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Será que deixou de nos amar? Será que a sua promessa não tem mais valor? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Será que a ira tomou o lugar da sua compaixão? Então eu disse assim: o pior de tudo é que o Altíssimo não quer nos ajudar mais como antes. Ó Deus, Senhor, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos, recordarei as maravilhas que fizeste no passado, pensarei em tudo o que tens feito, meditarei em todos os teus atos poderosos. Ó Deus, tudo o que fazes é santo. Não há Deus que não seja tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações, e pela tua força salvaste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. Ó Deus, quando as águas te viram, ficaram com medo, as águas profundas do mar temeram, as nuvens derramaram chuva, houve trovoada nas alturas, e os relâmpagos riscam o céu em todas as direções. O estrondo dos teus trovões se espalham por toda parte. Os relâmpagos iluminaram o mundo inteiro, e a terra foi sacudida e tremeu. Tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos teus pés. Como um pastor, dirigiste o teu povo pelas mãos de Moisés e de Arão. Salmos de número 78. Deus e o seu povo. Poesia de Asaf. Verso 1. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos passados. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderam dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu a lei ao povo de Israel e o mandamento aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinasse essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por suas vezes, as ensinaram aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, e não esquecerão o que Ele fez, e obedecerão sempre os seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que Ele havia feito na presença deles. E diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoar, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio deles. Ele fez com que as suas águas se levantassem como muralhas. E durante o dia Ele os guiava como uma nuvem, de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto, e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber.
fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova. Pediram a comida que queriam. Falaram contra ele dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? Na verdade, ele partiu a rocha que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele poderá nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou. Porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém Deus deu ordem ao céu e lá em cima, e mandou que as suas portas se abrissem. E ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para que eles comessem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves, que pareciam nuvens de pó, ou os grãos da areia de uma praia. As aves caíram no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus. E não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais. Eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoar, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem a sua colheita e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. E o seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas e as pedras e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira e nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora da terra do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus
levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava, repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra Deus, o Altíssimo, e puseram à prova. Não obedeceram os seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles os irritaram com os seus altares pagões e com os seus ídolos. Fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que está em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas, quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Deus abençoe grandiosamente a vida de todos.